Meu nome é Rick Splatter. Moro e trabalho em Dallas, no Texas. Sou formadora internacional há 9 anos e estou realmente muito feliz em apresentar a nossa relatora de hoje, Vincentia Schroeder. Tem um currículo imenso e notável, uma biografia realmente interessante. E agora, quero lhes apresentar alguns detalhes sobre ela. Quem é, quais são as suas credenciais, a sua formação. E vamos ver o que eu preparei aqui. Então, Vincentia é membro da faculdade do IIBA, foi treinadora e coordenadora do Instituto de Análise Bioenergética da Califórnia do Sul, é redatora da revista clínica do IIBA, ensinou na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos e em Hong Kong, e um livro que certamente vocês todos conhecem, que se chama Bend into Shape. É um trabalho realmente excepcional, maravilhoso, e é uma referência quando ensino e quando faço formação. Então, para quem não conhece, este livro já foi traduzido em vários idiomas, com certeza em espanhol e italiano. O título é Bend into Shape. Daremos indicações no final do webinar e onde poderão encontrar uma cópia deste livro. Ela é coautora junto com Barbara Thompson e juntas criaram algo que, na minha opinião, é uma das ferramentas de ensino mais maravilhosas disponíveis no nosso setor. O assunto de hoje é a estrutura oral. A Vincentia é uma profissional neste assunto, neste tema, e justamente nessa estrutura peculiar do caráter. Eu, e acredito vocês também, estamos aqui porque estamos muito curiosos de ouvir o que ela tem a nos dizer sobre isso. Eu quero compartilhar algumas informações técnicas com vocês que são úteis para desfrutar deste webinar. Vocês podem ver que na barra de ferramentas do Zoom, na parte inferior, há um ícone de um globo, e dali vocês podem selecionar o idioma que preferirem utilizar para ouvir este seminário. Temos intérpretes para vários idiomas. Portanto, é simplesmente vocês selecionam o ícone do globo e escolham o idioma que preferirem ouvir. Haverá um momento dedicado a perguntas e respostas no final do webinar, que irá durar mais ou menos uns 20 minutos. Então, a Vincentia primeiro irá apresentar toda a sua apresentação e, em seguida, teremos a função de perguntas e respostas. Procurem entender que não poderemos responder diretamente a todas as perguntas com a função de levantar a mão. Então, pedimos que, por favor, escrevam na função do perguntas e respostas as suas perguntas. Ali vocês podem escrever as dúvidas, as perguntas de vocês, e nós pedimos que não escrevam as perguntas no chat, no bate-papo. Então, por favor, escrevam só na parte dedicada do Zoom para perguntas e respostas. A minha última tarefa era esta, justamente. Vincentia, você lembrou de alguma coisa que eu esqueci de falar? Ou tínhamos que falar sobre outras questões técnicas antes de iniciar? Se não for assim, então eu passo a palavra à colega Vincentia e não vejo a hora de ouvir tudo o que ela tem a dizer. Muito obrigada, Rick, pela sua belíssima apresentação. E eu quero agradecer todas as pessoas que se comprometeram a organizar estes webinars de análise bioenergética. No webinar anterior,
Louise Fréchette apresentou o caráter esquizoide, cuja ferida principal ocorre dos 0 aos 6 meses de idade. E é a ferida daquela criança indesejada que enfrentava, a rejeição. E na fase evolutiva seguinte, encontramos o caráter oral. E qual é essa ferida? Essa ferida se verifica no primeiro ano de vida, então de 0 a 12 meses, e é a ferida de uma criança que foi procurada, mas que não recebeu amor suficiente e, enfrenta a negligência por parte da pessoa mais próxima. E eu me identifico com uma pessoa com personalidade, com caráter oral, e agora vou explicar o porquê. Vocês conseguem ver aqui, o slide? This is me. Essa daqui sou eu. Eu tinha uma faixa que segurava os cabelos, hoje eu não uso mais, mas essa moça ali à esquerda sou eu, e esses outros são alguns dos meus irmãos. Nesta foto eu tinha 12 anos, e estes que estou indicando são os gêmeos, meus irmãos gêmeos. Este é um dos dois, e aqui eles tinham 13 anos de idade. Então, eu nasci exatamente um ano após o nascimento deles. E, além de nós, tinha um outro irmão que não está presente aqui nesta fotografia. Então, primeiro nasceu meu irmão maior, depois chegaram os gêmeos e depois cheguei eu. E quando eu era uma menina, minha mãe tinha que cuidar de 4 crianças pequenas, com menos de 4 anos de idade. Quando os meus pais se casaram, eles queriam ter 12 filhos e assim foi. Então, depois destes 2 que estou indicando aqui agora na foto, nasceram mais 2 filhos. Os meus pais nos amavam muito e éramos muito próximos, éramos uma família muito, próxima, mas recebíamos bastante cuidado, bastante carinho. Durante a terapia bioenergética, uma vez eu tive esta lembrança, eu era pequena, e quando eu era pequena, eu queria que minha mãe me segurasse no colo por muito tempo, e assim que eu ficava com sono, ela, queria me colocar no berço para poder cuidar dos meus outros irmãos. Eu lutava contra o sono e procurava, ficar acordada com a minha mãe, e eu procurava entretê-la sorrindo para que ela ficasse comigo. Pedimos desculpa, tem alguém com o microfone ligado. Bom, então, eu sentia este contraste, esta luta. Eu queria que minha mãe ficasse comigo, que eu sentisse ela perto de mim, eu sentia isso no meu corpo. Meu pescoço estava rígido, a barriga também rígida, o maxilar apertado e os meus bracinhos, tremiam. Eu me esticava na direção da minha mãe com um olhar, que pedia atenção, cuidado, mas minha mãe me colocava no berço. Eu me lamentava, eu protestava com fraqueza e depois eu desistia.
Então eu ficava toda, assim, em posição fetal e entrava no mundo dos sonhos para conseguir reduzir aquela sensação de solidão que me afligia. E quando, na terapia eu reevoquei esta lembrança, eu conseguia sentir, esse dilema no meu corpo. O dilema entre, a necessidade desesperada de me apegar à minha mãe e o medo de ficar, decepcionada. Don't just get him here. I can't hit it with this. I need to get rid of it. No, don't fuck with it. You're not. Just get their negative. There you go. There you go. Okay. Okay. Got it? Okay. So now we're going to talk about the dynamics. Então, agora vamos começar a falar sobre as dinâmicas. Vamos ver, a idade da ferida principal é o primeiro ano de vida, quando a energia é focalizada na necessidade oral da boca, então chupar, lamber, morder. Nós sabemos que uma criança de 1 ano coloca tudo na boca, e essa criança é uma criança que foi desejada, mas que não recebeu suficiente amor, atenção e carinho, e este é o caráter oral. Os pais muitas vezes desejaram esta criança, este filho, mas podem estar muito ocupados ou distraídos com outros filhos, como no meu caso, que tinha muitos irmãos, ou distraídos por excesso de trabalho ou outras coisas a fazer, para poder satisfazer as necessidades da criança. E o resultado é que, a criança, o bebê grita para ser abraçado, para ser trocado, para ser alimentado, para ser amado. Então este grito, este choro não é atendido, não é respondido por muito tempo. Então este choro fica sem resposta e se transforma em protesta e depois em abandono desesperado. Então, para o caráter oral, esse desistir irá se estruturar no corpo. Agora eu quero descrever o diagrama de Hilton. Eu gosto muito deste diagrama, que contém aquilo que usamos em psicologia, essa necessidade de se esticar, de alcançar e que depois é ferido, e depois chega a resposta ambiental negativa, ou seja, quais não ele recebeu por parte do ambiente ou dos seus pais. E nas suas teorias, nas teorias psicoanalíticas, nos concentramos na resposta psíquica, como neste caso, e como isto influencia o meu sistema de cognição respeito ao estar no mundo. E outro aspecto, outra contribuição fundamental da análise bioenergética respeito ao caráter oral é que respondemos também em nível físico, em nível corporal. Então, vamos avaliar quais são as modificações do corpo, como nos abrimos à abertura das emoções, como somatizamos a ferida e como o corpo compensa. Vamos ver como isto ocorre no caráter oral.
when you had last month with Louise, when she talked about the schizoid, that first development Luiz is I have a right to falou daquelas necessidades evolucionais iniciais, ou seja, saber que existo. E isso é a necessidade do caráter esquizoide. E para o caráter oral, a isso junta-se outra necessidade, a necessidade de ser amado, a necessidade de ter necessidades. É um direito que, porém, é bloqueado no momento em que os pais dizem não, ou que há uma negação, há uma resposta ambiental negativa. E a resposta na psique é que a energia é bloqueada aqui, passa à cabeça e há um sistema de crenças distorcido. E para o caráter oral, essa crença é: posso viver sem tentar buscar o contato com o mundo, sem nada esperar. what does that look like in the body? E então vemos como isso agora se representa no corpo. O terapeuta de análise bioenergética ele pode ajudar o paciente a entender o que acontece no próprio corpo, porque a nível de adaptação do corpo, encontramos esse peito murcho, braços e pernas frágeis, fracas. As pernas que não conseguem se manter em pé. E essa traição transmite-se também através da tristeza no olhar. E no conjunto, há a necessidade de resistir ao estar juntos e a agarrar as coisas. E este é o diagrama de Hilton, que representa o caráter oral. E aqui podem ver a imagem do corpo, do físico do caráter oral. Fui eu que fiz este desenho. O corpo que corresponde ao caráter oral é um corpo sutil, como uma bola desinchada, com os ombros descaídos, a tristeza dos olhos, o peito murcho, e tudo o organismo reflete essa carga, essa pouca carga energética. E eu sempre digo às pessoas, quando estudam esse tipo de caráter, é óbvio que você veio para o mundo com um corpo diferente daquele dos seus pais, dos seus irmãos, é normal, é o seu DNA, foi o que você herdou. Mas nós, na nossa estrutura corporal, trazemos também conosco todo o nosso vivenciado durante os nossos primeiros anos de vida e que levou a essa descompensação. E, portanto, esta imagem de um corpo que corresponde ao caráter oral. E agora gostaria de fazer, com todos juntos aqui, uma demonstração de como tudo isso se reflete e se mostra com o corpo. Só um instante, porque quero voltar à imagem do corpo oral, do caráter oral. Okay, just trying to get the image of myself back that I didn't have. Bem, estou tentando encontrar novamente a imagem que tinha preparado, mas nesse meio tempo eu gostaria que olhassem para mim. A criança busca o contato com os pais, estendendo-se para eles. Portanto, esse se esticar
os braços, sem nunca conseguir alcançar os pais, porque fica à espera de alcançar e busca o amor. E essa luta leva a um desapontamento e fere o coração, esse desapontamento, e é por isso que os braços se retraem. O peito fica murcho, colapsa, como se fosse uma bola desinchada. Olhem o meu rosto. Esse rosto que pode representar, quem sabe, uma expressão neutra. E posso acrescentar também uma expressão de tristeza, portanto, nos olhos, no meu olhar, a, a essa tristeza pela desilusão, o desapontamento de não ter conseguido alcançar. E essa tentativa também é expressada pela cabeça. O maxilar, as mandíbulas são mais tensas, mais fechadas, e na minha tentativa de me aproximar, de alcançar o outro, uso modos também de compensação. A minha respiração torna-se superficial, com uma baixa carga energética também, exatamente o contrário de um peito aberto, um tórax que tenta alcançar o amor. E quando tenta alcançar, tenta se aproximar de outro corpo e nada alcança, então o peito se retrai. Agora, quero compartilhar com todos vocês esta imagem. Observem aqui, uma mão agarrada a um punho, a um pulso, e gostaria que todos vocês fizessem junto conosco, juntos, este exercício. É um exercício que encontramos também no livro, que foi apresentado no início, e aí encontrarão todas as informações, mas eu gostaria de convidar a todos a fazerem este exercício. E acompanhem a mim aqui e sintam aquilo que tem dentro de vocês e aquilo que significa lutar nessa dinâmica. A primeira coisa que quero que façam, que os convido a fazer, é levantar uma mão, exatamente como faço, enquanto com a outra mão agarrem o punho, o pulso. Portanto, se tiverem pulseiras, relógios, qualquer coisa que incomoda, tirem. Esta é uma mão que agarra, segura o pulso. Mesmo se tiverem mangas compridas, tirem, levantem a manga. Nada deve obstaculizar. Imaginem que esse pulso seja uma pessoa que não quer ficar ali com vocês. Vocês podem também escolher fechar os olhos, assim conseguem se concentrar melhor nas emoções que experienciam. Tentem observar aquilo que vocês sentem, percebem, com a mão em contato com o pulso, e aquele pulso já não quer ficar lá. Vocês querem apertar o pulso ou querem soltá-lo? Pensem nas sensações. E agora tentem afastar esse pulso. E podem abrir os olhos. Tentem afastar esse braço, o pulso. Portanto, vocês são a mão que agarra, essa mão que agarrava antes. Como se sente agora? Essa mão quer chegar, alcançar a outra, mas há uma ambivalência, e é esse o caráter oral, a necessidade de ir em busca do outro, da aproximação, e o medo que faz com que se retraia. É importante entendermos que é um dilema este, é uma luta. Agora, tentemos fazer o mesmo exercício, acrescentando um passo a mais. O pulso, digamos que esse pulso, esse braço,
queira ficar ali conosco durante todo o tempo necessário, é uma pessoa que nos ama, que nos quer bem e que vai ficar conosco. Tentem novamente imaginar esta situação. Agarrem aquele pulso com a mão e, se conseguem, tentem relaxar e perceber aquilo que surge dentro do corpo de vocês. Inspirem essa emoção de amor e de conexão. Inspirem profundamente, conseguem criar confiança naquela emoção. E notem, observem aquilo que sentem. E, se quiserem colocar alguma pergunta, sabem que podem utilizar a função perguntas e respostas, e daí escolheremos algumas das perguntas às quais responderemos no fim da apresentação. Mas agora eu quero pedir a todos que observem se aquele pulso quer se afastar. O objetivo é conseguir ter confiança, porque se não temos confiança de termos amor e conexão, então será muito forte essa empresa, o agarre. E aí queremos segurar com mais força e criaremos o problema. E se o medo for muito mais forte, não conseguimos respirar, relaxar, a nos fazer submergir por essa emoção. O caráter oral, de fato, piora o problema, porque não consegue relaxar. E este deve ser o objetivo da intervenção terapeuta. Eu gostaria só de saber se tudo está correndo bem, se o ritmo é adequado, inclusive para a tradução. Obrigada a vocês. O objetivo aqui na terapia é conseguir ultrapassar esse bloqueio, ir além desse bloqueio. Pensamos ao corpo e com o corpo eu devo conseguir superar os obstáculos e chegar a esticar-me, a estender-me para o outro, reivindicar o direito de se sentir amado. Portanto, na cabeça há esse pensamento: não, eu não sou bastante amável, eu não consigo ser amada. E há o desejo de reivindicar esse direito de sentir-se amados. Não consigo que esse amor me preencha. E eu gostaria também de falar dessa transferência e contra-transferência e dos problemas a eles relacionados. Muitos de vocês, quem sabe, conheçam a análise bioenergética e são terapeutas de análise bioenergética, mas, na realidade, qualquer terapeuta enfrenta a questão do transferência e contra-transferência, o que acontece durante uma consulta terapêutica. Então, esse caráter oral tem um apego ambivalente. Ele espera que alguém o negligencie, que alguém não o satisfaça, que alguém não fique ali por ele. E isso vai vir à tona também durante a terapia. O caráter oral é exigente. E então, ele é aquele agarrar com firmeza um pulso para que ninguém o deixe, ou que fiquem até mais tarde. E há também uma atitude, quem sabe, desinteressada, a vontade de fazer tudo por si só. É interessante entender como o caráter oral tende a esconder a própria necessidade. No início da terapia bioenergética, quando eu frequentava o meu terapeuta, lembro-me que ele dizia: "O que é que você precisa? O que é que você quer que eu te dê?" E isso me surpreendia, porque eu estava ali, me submetia a uma terapia, fazendo aquilo que eu deveria fazer durante uma intervenção terapêutica, mas com essa pergunta ele me deixava entender que não lhe revelava aquilo que eu necessitava receber, não pedia aquele apoio, aquela ajuda que eu precisava. Portanto, eu me escondia
escondia as minhas necessidades, das quais nem tinha consciência. E isto é aquilo que pode levar o paciente para uma terapia. E agora, falemos então da contratransferência, ou seja, a reação do terapeuta com um paciente de caráter oral. Lembro aqui que é exatamente como se move a boca durante os primeiros anos de vida. Esse caráter oral é loquaz. E um paciente desse tipo pode aborrecer o terapeuta com o tempo, com o passar do tempo. Porque esse paciente continua falando, falando, não é possível intervir, porque ele continua a contar, contar e nos aborrece, é um tédio e queremos afastarmos-nos dele. Então, isso faz que sutilmente o caráter oral seja ainda mais desesperado e continue falando ainda mais, porque não consegue perceber isso. E isso se torna um círculo vicioso que cria maior problema. Então, nós temos um paciente muito exigente ou, ao contrário, um paciente com uma carga de energia muito baixa e o terapeuta deve conseguir fazer com que esse paciente se recarregue, que possa se mover, mas o paciente com caráter oral, ah, não quer fazer isso, e isso pode se tornar um problema. E quando o terapeuta pergunta ao paciente ou pede ao paciente que fique mais ali, então vai se abrir, reabrir aquela ferida que foi experienciada por ele, aquele sofrimento dos primeiros anos de vida, e é isso que o terapeuta deve tentar entender. E na terapia nós queremos ajudar o paciente e fazer com que ele ultrapasse aquele bloqueio, mas ele pode se dissociar, pode não estar presente em si durante a consulta, não consegue fazer um grounding, ele não consegue ficar em pé por si só. E o terapeuta deve ajudá-lo. E se vocês se encontram numa situação dessa com caráter oral, o meu conselho é respirem e lembrem-se que aquilo que o paciente nos mostra, o paciente oral mostra, são só defesas para sentir-se mais seguro com o terapeuta, com vocês, durante a terapia. Vejamos agora, então, a posição relacional do terapeuta. Queremos dar uma presença de cuidado para o paciente, mas lembramos que esses cuidados foi exatamente aquilo que o paciente não recebeu, então devemos usar o nosso corpo para percebermos quando o paciente, nessa dinâmica pela qual, por um lado, ele se afasta, se retrai, nós ficamos sempre sabedores de que ele tem medo e o paciente tenta ter um equilíbrio que não consegue encontrar. E então o paciente consegue ficar de pé sozinho quando ele sente suporte por parte do terapeuta, e é ali que ocorre a reparação da da posição do terapeuta em relação a um paciente com caráter oral. E este é um aspecto imperativo do trabalho do terapeuta. Agora vejamos as técnicas. Em bioenergética, sabemos que existem muitíssimas técnicas somáticas que podem também ser criadas por vocês. Portanto, trabalhar de forma somática com as defesas contra esse se estender em relação aos pais, é para superar os bloqueios. Temos que ajudar o paciente a aprender a ficar em pé sozinho. Ele tem que conseguir fazer isso com o apoio de vocês, o suporte de vocês, e ele precisa aprender a
sentir a força nas suas costas e conseguir ser assertivo e ficar de pé com suas próprias forças. Aqui estão algumas ideias de técnicas de análise bioenergética gerais focalizadas no objetivo da terapia. Oops, sorry about that. Desculpem, eu passei para o slide sucessivo. Vamos voltar aqui. Okay, I would like Então, to invite you to agora try eu this if you quero can, if you want convidá-los, to. So if you se are at a for desk, you possível, have a little bit of a space fazer to esses exercícios. you. So just Se vocês puderem afastar um pouco a cadeira da mesa, da escrivaninha, vamos fazer juntos uma prática de erradicação. Eu fico de pé, eu me levanto, fico de pé, vocês deveriam me ver aqui, e coloco todo o peso do meu corpo sobre uma perna só. Então, procurem ficar de pé e colocar todo o peso do corpo sobre uma das duas pernas, tudo de um lado só. Sem dobrar os ombros, as costas, simplesmente apoiem o peso sobre uma das duas pernas, permaneçam em posição ereta, respirem profundamente e sintam este lado no qual vocês colocaram todo o peso do corpo de vocês. Este é como se tivéssemos um tubo que contém todo o peso de vocês. E vocês verão que, sem movimentar o corpo, agora procurem deslocar o peso na outra perna. Então, a ideia é essa de se apoiar na outra perna e colocar todo o peso do corpo ali, sem que as energias subam para cima. Temos que concentrar todo o peso na base da perna, portanto, de um lado só do corpo. E depois, nos colocamos novamente em equilíbrio, colocando o peso nas duas pernas. Então, temos que trabalhar em fortalecer as costas, em abrir o peito, como se fosse um arco. Vamos procurar fazer juntos esse exercício. Apoiem as mãos aqui atrás nas costas e empurrem as costas e o peito para frente. Dobrem ligeiramente os joelhos e vocês verão que o peito irá se abrir, e desta posição façamos respirações bem profundas. Coloquem os cotovelos para trás e depois voltem para a posição inicial. Quando fazemos esse exercício em grupo, cada um tem o próprio ritmo, o próprio tempo, e esta prática permite abrir o peito, que normalmente estaria muito fechado. É justamente o oposto da posição curva e fechada. E se estiverem prontos, podemos nos sentar novamente e voltar aqui aos slides da apresentação. Então, outro exercício, o último, algo que eu convido que vocês façam também com os seus pacientes para levar a energia para aquelas áreas que estão mais descarregadas, bloqueadas, justamente para conseguir alcançar aquela posição com as mãos e colocar as mãos numa tentativa de se estender para fora e depois fechamos novamente, cruzando-as no peito. Fazemos novamente este movimento para fora, como para nos estender, esticar para fora, e depois fechamos novamente, como para nos proteger.
e repetimos este movimento. Agora vamos trabalhar também com os cotovelos. Queremos alcançar, esticar, estender o nosso corpo, usando também os cotovelos. Então, primeiro só as mãos, depois os cotovelos e depois o peito. Façam esse exercício com seus pacientes e depois esticamos totalmente os braços, nos estendemos completamente, esticando os braços para frente. Estamos fazendo esses exercícios para dar uma ideia do que vocês poderiam propor a seus pacientes para ativar aquela área, na qual existe muita tensão, na qual, encontram-se os bloqueios, como nós dizemos em bioenergética. Abaixo de cada bloqueio está o medo, a tristeza, e nós trabalhamos com os pacientes de forma somática para que ele possa enfrentar seus problemas, os seus medos. Este slide é um resumo. Aqui temos o mesmo desenho, mas mostra o tratamento do caráter oral. Então, queremos construir a espinha dorsal desta pessoa para ter uma pessoa que consiga ficar de pé sozinha. Alargamos o peito, endireitamos os ombros, reforçamos, fortalecemos a parte central das costas. Isto para construir a espinha dorsal, fortalecer o peito, endireitar os ombros e construímos uma carga através da respiração, porque as pessoas com caráter oral têm uma energia muito baixa, assim como o caráter esquizoide. Então, nós queremos ajudar esses pacientes a recuperarem mais energia através da respiração. E eles precisam se reconectar com a agressividade, porque normalmente a agressividade vem de trás para frente e de dentro para fora. Então, eles não conseguiram lutar para obter aquilo que queriam, eles não conseguiram obter o que queriam lutando, então temos que ajudá-los a se reconectar com a própria agressividade. E o último ponto é usar a relação terapêutica para trabalhar nos problemas da pessoa em relação a se estender buscando apoio, buscando suporte e e e e ajudá-lo neste sentido. Eu pensei em fazer outro exercício juntos. Se quiserem participar deste exercício, eu peço que procurem um travesseiro, uma almofada. Se for possível, peguem uma almofada, um travesseiro. Espero que estejam num quarto sozinhos, numa sala sozinhos, para poder fazer esse exercício. Então, vejam, eu peguei esta almofada e segurem este travesseiro longe de vocês, afastado. Olhem para este travesseiro e vejam neste travesseiro o rosto de alguém que vocês amam e sintam a energia que vocês têm nos próprios braços. Observem o rosto desta pessoa, deste ser. Pode ser um cachorro, um gato, um marido, uma esposa, um filho, quem vocês quiserem. Respirem profundamente, visualizando este vulto e lentamente e muito lentamente aproximem este travesseiro e o apertem contra o peito, abracem mesmo este travesseiro e respirem profundamente e fiquem assim por 1 minuto.
Notice what you feel. Então, percebam a sensação de vocês. Percebam o que vocês sentiram com este exercício. This would be a moment if we were in a live kind of Isso, se estivéssemos numa congresso presencial, seria um momento muito interessante para mim, para observar cada um de vocês e ver no rosto de vocês como vocês se sentem, porque a análise bioenergética nos ajuda a nos sentir mais vivos, mais felizes. E eu gostaria muito de concluir com este exercício por esta razão, porque eu queria compartilhar com vocês o fato de que a análise bioenergética fez isto para mim, me ajudou a ter uma grande capacidade de reter amor, sentir amor e me sentir preenchida pelo amor. O amor que eu buscava e que eu vi que estava vindo, voltando para mim. Agora eu me sinto muito bem, e eu me sinto realmente bem. E outra coisa, quando eu aprendi esses exercícios bioenergéticos, foi um momento muito poderoso para mim, porque me permitiu perceber muito mais como eu estava, como eu estou centrada neste planeta, como eu posso me mover neste planeta de uma certa forma. Então, a análise bioenergética para mim foi muito importante, foi muito poderosa na minha vida. Então, meu objetivo é justamente esse, é de ajudar as outras pessoas a compreender, especialmente o caráter oral, porque me identifico muito com isso, e eu espero ter-os ajudado a compreender melhor este caráter. Aqui, este é meu último slide. Esta sou eu e meus irmãos. Alguns anos atrás, fizemos uma festa de família, estávamos festejando os nossos pais. Esta daqui sou eu. Naturalmente, não vou fazer a apresentação de toda a família, eu gostaria muito, mas temos que. São muitos nomes e muitos idiomas, vamos evitar. Porém, eu queria mostrar esta imagem, porque eu e meus irmãos nos encontramos o domingo à noite no Zoom, cada domingo, e seria o equivalente do nosso jantar do domingo à noite, de quando éramos pequenos. Então, todos nós, naquele momento, no nosso domingo à noite, temos a oportunidade de conversar, de nos ajudar, enfrentar os problemas, os lutos, e também as coisas positivas da nossa vida, as experiências positivas, as novidades positivas. Somos 12 e cada um tem uma personalidade única, diferente, mas cada um de nós tem alguns traços do caráter oral. E o que isso causa? Que às vezes nos interrompemos ou falamos um por cima do outro, como crianças mesmo que procuram alcançar a própria mãe. Então, certamente é um momento bastante interessante, bastante intenso que nós vivemos. Nós brincamos muito, fazemos muitas brincadeiras. A gente avisa que quem entra nessa família, entra numa família muito tagarela. Nós falamos muito e todos nós temos que deixar um pouco de espaço aos novos membros da família, e pode ser complicado para pessoas um pouco mais tímidas e reservadas. Nós brincamos muito com isso, visto que todos nós falamos muito. Eu espero não ter falado muito e ter falado bastante lentamente para que tenham seguido, porque meu objetivo é ajudá-los a compreender da melhor forma possível e provar também empatia pelo tipo de caráter oral. Eu agradeço a todos por terem me ouvido e
mostro aqui o último slide com a bibliografia. Eu utilizei o trabalho de Lowen sobre o tipo de caráter oral, chamado A Depressão e o Corpo, a Base Biológica da Fé e da Realidade. Quando eu li a descrição, me identifiquei muito com isso. Depois eu coloquei aqui um link de um curso que será feito daqui a pouco, em inglês, sobre bioenergética também, e apresentaremos um curso com vários módulos, são 5, que explica como expandir o papel do corpo na psicoanálise, concentrando-nos especificamente na análise bioenergética. E indiquei também que nesta apresentação usei o livro do qual o Ricardo falou antes, o Rick falou antes, Bed into Shape, capítulo 5, contém a estrutura do caráter oral. E essas são as páginas na versão em inglês, mas sei que há tradução em espanhol e italiano. Estes são os títulos em inglês e em italiano. Eu espero. Ela citou o título em italiano, Il sé cerca il corpo, da editora Franco Angeli. Aqui estão as minhas referências, o meu site. E, bom, aqui estamos. E, bom, essa era a minha apresentação. E talvez agora o Rick queira pegar a palavra. Ele deve ter lido e selecionado as perguntas. O que vamos fazer, então? Bom, em primeiro lugar, Vincent, eu queria te agradecer porque a sua apresentação foi ótima. Eu gostei muito as atividades também que você inseriu, os exercícios foram interessantes porque dão aquela sensação a nível corporal e podemos perceber aquilo que você estava explicando. Então, muito obrigado pelo seu trabalho. E eu sei que estou falando o nome de muitas pessoas, então eu gostaria de ver algumas das perguntas que foram escritas aqui na parte perguntas e respostas. E se os participantes quiserem escrever outras perguntas, fiquem à vontade. Escrevam, por favor, na parte perguntas e respostas. Vamos examiná-las e vamos começar com a pergunta da Lúcia. Espero seja a pronúncia certa. Então, como terapeuta, ao invés de um travesseiro, de uma almofada, você poderia fazer o mesmo exercício com o paciente? Esta é uma ótima pergunta. Se tiverem um certo relacionamento com o paciente e que permita fazer este exercício, se vocês tiverem permissão para ter um contato corporal com o paciente, sim, podemos fazer o mesmo exercício, experimentar, tentar, assim, abraçar a pessoa. Sim, também é possível, ou podemos fazer com que o paciente se estenda na direção de vocês e o abrace. Pode ser feito. Este contato corpo a corpo, sim, pode ser feito. Eu utilizei aqui a almofada para fazer o exercício, mas podem avaliar também essa possibilidade. So hoping they got that. What that does remind me of is that one time. Me vem à mente uma outra coisa. Eu lembro de uma vez que um terapeuta bioenergético, eu estava muito cansada, tinha assistido workshops, e eu me lembro deste colega que estava fazendo um debriefing e me pediu para colocar a cabeça no colo dele, sobre as pernas, e me disse, pode ficar aqui o tempo que você quiser. E
como caráter oral, eu posso garantir que aquilo que eu preciso para me relaxar e chegar nessa situação, ela me deixou ficar assim apoiada sobre o colo dela por todo o tempo que eu queria. E este momento me preencheu e eu consegui enfrentar o resto do trabalho com muito mais tranquilidade. Havia outra pergunta em italiano que perguntava sobre o livro, mas já demos a resposta. Mas talvez você queira salientar qual é o livro. Então, o título do livro é Bend into Shape, em italiano, publicado pela editora Franco Angeli. O título é Il sé cerca il corpo. Não sei se o livro também foi traduzido em português. E foi publicado, portanto, em italiano pela Franco Angeli. Há um link no meu site ao livro em italiano. Vocês podem encontrar tanto o título quanto o link. E uma pergunta por parte de Antônio. Quando você descreveu a transferência e a contra-transferência, me pareceu que a estrutura oral podia incluir duas características diferentes, aquele ansioso que fala muito e o caráter mais depressivo, mais destacado, são características separadas, mas ambas fazem parte do caráter oral. É verdade isso? Pronto, já sim, já foi feita a tradução. Parabéns aos intérpretes que traduzem rapidamente. Então, eu gosto muito dessa pergunta porque é verdade. Há um aspecto mais ansioso, que fala muito, e depois há o aspecto mais destacado, mais deprimido. Isso faz parte dessa flutuação, desta estrutura de caráter, porque a pessoa vai para frente e para trás entre essas duas extremidades, então ficar no seu mundo isolado, fechado, e depois se estender e se apegar, agarrar. Então, essa estrutura, quando procura se agarra de forma muito forte. Temos que encontrar um ponto intermediário entre essas duas extremidades. Então, a pergunta é realmente muito interessante. Eh, Posso ver novamente a pergunta? Talvez não, mas não tem problema. Sim, são duas coisas diferentes normalmente, mas o bom disso é que não são traços tão distintos, tão diferentes, mas o bom da análise bioenergética é se nós acompanhamos o paciente, nós conseguimos detectar esses aspectos diferentes. Todos os apegos inseguros são normalmente ansiosos de uma certa forma, porque é uma espécie de ansiedade ligada ao feito de que nós nos agarramos a uma determinada figura. Estou lendo aqui também o bate-papo de WhatsApp, porque estão traduzindo algumas perguntas. A pergunta de Camila: o racional da terapia é explicado ao paciente que sabe qual é a finalidade da terapia? Não, eu gosto muito dessas perguntas e essa também me agrada muito. Porque é algo mais complexo do que isso, se pensarmos bem. No velho modelo, o terapeuta, a autoridade, é a pessoa, é o referencial. E então é aquela pessoa que chega e diz: Eu vejo o que você precisa e te dou aquilo que você precisa. Mas esse já não é um bom modelo, na minha opinião, porque o paciente, a não ser que ele consiga sair do seu interior para o exterior, dizer aquilo que precisa, não é capaz de apegar-se aos objetivos da terapia. Eles chegam com um problema que eles nos apresentam e dizem, quem sabe, sinto-me só, sinto-me perdido, sinto-me triste, sinto-me de uma forma qualquer. E vocês, o terapeuta, é que deve começar a fazer com que o paciente perceba
como podem entrar nos próprios sentimentos, como percebem a própria dor. Quando as pessoas conseguem expressar a própria dor e o enfrentam, chegam a um ponto que, se é bem percebido pelo terapeuta, faz com que ele possa perceber quais objetivos tem. Portanto, nós não queremos pressionar desde o alto. Nós estamos ali, presentes, para que a pessoa possa entender onde está o próprio bloqueio. E essa era a minha resposta à pergunta. Quem sabe alguém pode dizer, não, mas esse é o meu objetivo na terapia e deve ser respeitado. Sim, mas como conseguir encontrar aquela estrada está ligado a trabalhar no ritmo que o paciente consegue integrar tudo corretamente. Temos uma pergunta de Simona. Oh, okay, sorry. Okay, go ahead. Thank you. Go ahead, Rick. Yeah, we have a question from Simona. Sim, temos uma pergunta de Simona. Você pode dizer algo sobre a vida sexual do caráter oral? Você pode acrescentar algo? Sim, no que se refere à sexualidade, é possível observar uma variedade de aspectos. Às vezes, a sexualidade na estrutura oral é utilizada a serviço da necessidade oral e exclusivamente dessas necessidades. E, portanto, é muito mais concentrada na sucção e ter a satisfação das necessidades orais. E a sexualidade é usada para essas funções. A expressão sexual, às vezes, ela pode ser uma compensação do feito de que não se recebeu muitos cuidados e se usa a sexualidade para se agarrar a algo. Desesperadamente, usa-se a sexualidade para obter isso. Certamente é necessário um equilíbrio, como para todos os caráteres, um equilíbrio, o que nós chamamos a nível bioenergético, a cabeça, o coração e a sexualidade, um equilíbrio entre esses três aspectos. No meu caso pessoal, eu podia dizer que tenho aspectos rígidos e logo vocês vão ver o caráter rígido mais para frente, e, portanto, um caráter dessa energia que tenho na minha sexualidade no passado era dedicado na busca de satisfação de algumas necessidades que estavam ligadas a necessidades minhas da minha infância, e a sexualidade era ligado à necessidade de abraço, de cuidado, de apoio, ficar na cama com outra pessoa a nível íntimo, e isso pode ser muito importante para uma pessoa que tem problemas ligados ao caráter oral. No que se refere à sexualidade, bem, isso não está ligado à ferida primária inicial, porque isso pode ser visto melhor na fase edípica, mas, de qualquer forma, pouca energia, e a energia nós devemos sempre levá-la em todos os cantos com essa pessoa, podemos trabalhar com a parte pélvica, e lembro-me ter trabalhado com esse aspecto, e eu quero poder sobre a minha expressão de sexualidade, sobre a cognição que tenho dessa sexualidade, e levá-la também ao coração e à cabeça. E quem sabe agora damos alguns segundos para terminar a tradução. Outra pergunta de Verina. Você pode dizer-nos algo sobre o caráter oral compensatório? Compensativo. Eu gostaria de dar uma ideia de quais são essas flutuações, como dizia antes, uma pessoa que colapsa, se destaca, e logo depois faz o contrário, agarrando-se às coisas. Esse tipo de caráter que tenta compensação, ele vai para o mundo que tenta fazer e mais do que ser. Eu vou obter atenções, como quando eu era pequena, eu tentava entreter minha mãe para que ela não me deixasse no berço muito cedo, e se torna
informadores, fazedores, é fazer, fazer, fazer. E essa é a compensação. Eu serei amada. Nós normalmente, dizemos para dar, e eu sou reconhecida pelo mundo por aquilo que faço. E esse é o aspecto da compensação desse caráter. Um exemplo claro disso pode ser um cantor como Frank Sinatra. Todas as mulheres o adoravam e o comiam com os olhos que brilhavam e olhavam adoradores para ele. E é essa compensação. Você pode ser adorado pelo mundo graças àquilo que você faz, que é capaz de fazer. E é este o aspecto da compensação. Portanto, as pessoas orais, nessa condição, podem ter problemas quando estão descansando, porque não tem um bom equilíbrio entre o descanso, recuperar energias e voltar a fazer algo. Porque, na verdade, elas nunca descansam depois de terem colapsado por uma grande atividade. Henrique, eu vi uma pergunta sobre transtornos alimentares. É possível responder? So did we get the one about compensation translated? Nós traduzimos a parte da compensação, sim. Thank you. It's good to check with you because Eu só preciso controlar um pouco se tudo está correndo bem. I think eating disorders Pois can, bem, be related to eu, falando dos transtornos alimentares, podem ser ligados a qualquer tipo de caráter. Eu gostaria de frisar aqui que os tipos de caráter são, na realidade, uma exageração de alguns tipos, alguns grupos, agrupamentos de tensões corporais que criam não pode haver uma mistura, como eu posso dizer, eu sou principalmente oral, porque quando li aquele livro de que falava antes, eu disse a mim mesma, sou eu, e vi também ter aspectos rígidos, e é lógico, todos nós os temos, e não se pode falar sempre por todos, nós devemos perceber onde está a ferida principal, e a minha pessoal é aquela de tentar me esticar, estender, chegar, tentar buscar o contato do outro, ligado à boca. Portanto, às vezes eu como muito quando trabalho muito, porque a alimentação me ajuda nisso, e isso pode estar ligado ao fator da oralidade. O alimento pode fazer com que eu cuide de mim mesma e sei que posso utilizá-lo dessa forma, mas sei que os transtornos alimentares podem estar ligados a qualquer tipo de caráter. Eu trabalho com os transtornos alimentares e vejo pacientes que se apresentam também com outros problemas. Certamente, as características rígidas estão ligadas também a esse tipo de transtorno e estão ligados, sim, a todos os tipos de caráter no que me concerne. Esta é a minha visão pessoal. Então, posso passar à próxima pergunta. O caráter oral está relacionado de alguma forma com um transtorno borderline da personalidade ou outros tipos de transtornos da personalidade? Bem, sempre depende da lupa com a qual observamos o transtorno da personalidade. Vamos verificar os sintomas, por exemplo, o transtorno da depressão maior e outros também podem estar relacionados com o transtorno borderline da personalidade. Porém, pode haver diferenças, portanto, vou dizer aqui como eu normalmente me organismo, eu tomo o tipo de caráter e considero que cada indivíduo pode ser incluído em um tipo de caráter a diferentes níveis. Portanto, o nível psicótico pode ou poderia ocorrer no caráter oral e se está inserido naquela estrutura, poderia ocorrer em outro nível, por exemplo, borderline, que depende do nível no qual se está
inserido no tipo de caráter específico. Por exemplo, não funciona muito bem no mundo, pode ver grandes saltos ou mudanças de humor, ou pode estar organizado a um nível muito mais neurótico, portanto, tem uma boa funcionalidade no mundo, porém, a nível pessoal, há problemas relacionados com o transtorno específico. Eu responderia, portanto, que acredito que um tipo de caráter BDP pode ser mais esquizoide, mais oral, mais masoquista, e assim por diante. E assim, dentro das estruturas caracteriais, há o mais psicopático, o mais rígido, mas essa é uma minha observação pessoal. Passemos então à próxima pergunta, as intérpretes podem pedir que nos demoremos mais. Passemos então à segunda pergunta. É possível propor esses exercícios também a pacientes no princípio da terapia, quando há uma carga energética bloqueada, ou que não se tem energia, ou uma mente férvida, muito criativa. Bem, devemos considerar que nós observamos o corpo do paciente e observamos também o que é o aspecto cognitivo do paciente, a própria narrativa além do corpo. Portanto, essa aliança terapêutica faz com que o paciente se ligue ao terapeuta e confie nele. Então, a partir do momento em que se faz uma proposta, na análise bioenergética, nós conseguimos, por assim dizer, fazer com que o paciente se levante da cadeira, usando uma expressão muito típica. E, por exemplo, eu digo: "Eu vejo que agora você está se comportando dessa forma, quer experimentar uma coisa, eu sei que você tem uma respiração superficial, quer tentar uma prática empurrando os ombros para trás e inspirando profundamente, ou uma inspiração muito longa". Então nós vamos paulatinamente em pequenas etapas, porque nós queremos que o sistema absorva mais energia, e quem trabalha só com a palavra não está aportando energia. Bem, pode-se dizer algo ao paciente, que pode soar bem aos ouvidos do paciente, que o faça estar bem, mas se há um sistema energético muito fechado, trabalhamos só a nível cognitivo, não vai modificar o nível somático do paciente. Portanto, não serve a análise bioenergética para fazer com que o peito se abra, com algumas técnicas que podem ser experimentadas para ver a resposta do paciente, quem sabe ele se abra algo mais, muito devagar, e assim introduzimos paulatinamente outras técnicas para prosseguirmos nesse caminho. E quando falamos de mudança, Roberta tem uma pergunta: após a terapia, o corpo muda? O alongamento do corpo pode melhorar? Não sei como melhor explicar essa pergunta. O alongamento do corpo pode ser melhorado, quem sabe você se refira, Roberta, ao ir para frente com, digamos assim, o queixo, a mandíbula. E, Roberta, pode especificar melhor qual era, que intenção tinha com sua pergunta? Ou Quem sabe talvez a Roberta já Roberta não não está aí? esteja mais aqui. Então, Henrique, você pode repetir a pergunta, por favor? Então, o corpo, após a terapia, muda? Talvez, assim, alongando o pescoço, alongando-se, ele muda fisicamente? Eu gostaria muito que o corpo mudasse. Quando eu comecei a conhecer a terapia bioenergética, eu senti muito entusiasmo e quis fazer cursos de formação logo após a formatura, porque isto para mim funcionava muito, então trabalhar com o corpo era importante. Então, percebi que não era fácil compreender essas mudanças, mas todos percebíamos um maior alinhamento do corpo e todos, aqueles que participavam junto comigo destes cursos, todos conseguíamos perceber mudanças positivas no corpo. Então, na minha opinião, a resposta é sim. Eu aprendi e acontece alguma coisa
eu imediatamente sinto que meu corpo está mais alinhado e reconheço mais rapidamente quando estou numa postura fechada, esgotada, e eu reconheço imediatamente. E o que a terapia fez comigo? Ela, de fato, me fez perceber que eu estava entrando naquela posição, colapsada e tinha que fazer algo para que meu corpo pudesse se alinhar melhor, pudesse expressar melhor aquilo que sentia e prosseguir nessa direção de mudança. Então, eu sinto que ainda há as feridas, mas há mais compaixão, menos culpa e menos vergonha em mim. E certamente eu ainda sou muito sensível a essas questões, porque eu cresci desta forma, mas na minha família eu consegui absorver elementos positivos, mas esta é a minha ferida e ficará sempre uma ferida que eu tenho que procurar sarar. E agora eu sei que com a terapia bioenergética, eu sei como mudar, como utilizar o exercício dos pulsos, sem me dar culpas. Então, o corpo é o mesmo, mas conseguimos atravessar esses obstáculos e aquelas questões de forma que podemos reconhecê-los rapidamente. Não sempre, mas geralmente, sim, acontece isso. Bom, eu também queria agradecer todos aqueles que estão fazendo perguntas em muitos idiomas. Eu gosto muito de ver perguntas aqui em francês, em italiano, em russo. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação e pelas perguntas. Muito obrigada por esta variedade de público e pela demonstração de interesse em relação a este assunto, e eu espero ter dado a minha contribuição em tornar este assunto um pouco mais compreensível a todos. Há perguntas em outros idiomas que estão sendo traduzidos e eu espero que cheguem aqui no chat. Então, enquanto isso, Rico, muito obrigada, você está fazendo um trabalho incrível. Eu teria me distraído muito com essas perguntas e pelas traduções, então obrigada pela sua ajuda. Então, a outra pergunta, num contexto terapêutico, pergunta a Catherine, como encontrar o equilíbrio certo entre os limites e o dar, de forma que o paciente não se sinta abandonado pelo terapeuta? Então, como encontrar o equilíbrio entre colocar limitações e em dar? Sim, eu compreendi muito bem a pergunta, obrigada. Então, temos que compreender a dinâmica do relacionamento. E o medo do abandono, falamos de uma criança que se sentia abandonada, então nós não queremos abandonar o paciente, mas também temos que impor limites. Então, posso dizer algo muito simples, podemos dizer algo muito simples. Então, o paciente que tem medo do abandono, vocês podem dizer: olha, eu vou passar, por exemplo, 2 semanas fora de férias, então não estarei aqui para fazer a nossa terapia. E temos medo que nosso paciente se sinta abandonado, mas nós temos que fazer com que ele compreenda que estamos num mundo real, juntos, e a nossa tarefa não é só preencher o paciente de energia ou reparar completamente aquelas feridas que ele sentiu pela situação com os pais. Não podemos encontrar uma solução, mas o que nós podemos fazer é ajudar o paciente. Eu podia dizer à minha mãe: mãe, manda embora todo mundo, eu quero ficar no seu colo, eu quero que você me pegue no colo. Então, ela me pegava no colo e tudo funcionava bem. Não podemos fazer isso com nossos pacientes, é claro, mas podemos fazer outras coisas. Podemos fazer com que quando nós voltamos para a terapia depois das férias, o paciente diga, talvez: "Ah, eu me senti abandonado". E vocês digam ao paciente: "Conte para mim como
você se sentiu? Não podemos dizer ao paciente: olha, eu tenho o direito de sair de férias. Nós nos sentamos com o nosso paciente, mostramos muita compaixão e o ajudamos a enfrentar essa realidade tão dolorida para ele, de ter perdido essa conexão conosco por 2 semanas, e pedimos que ele conte algo a mais. Vamos fazer então com que o paciente consiga se abrir, contar a experiência dele, como ele se sentiu, e nós, graças a esta condivisão, este compartilhamento, percebemos isso e percebemos pela expressão, pelo maxilar fechado, percebemos que ele pode se sentir assim, um pouco de raiva, de emoção negativa, e ajudamos a enfrentar. Passo novamente a palavra a você, Erika. Sim, foi uma ótima resposta. Obrigado. Temos mais algumas perguntas em relação às dependências. Você pode falar sobre a estrutura oral em pacientes que sofrem de algum tipo de dependência? Sim, há alguma associação, porque tudo está relacionado à boca, então, ao chupar, ao lamber, ao morder e também ao uso de substâncias. As crianças não podem sobreviver se não conseguirem fazer a sucção. Então, esta ideia de que chupar me preencha, me faça sentir completo, me faça sentir amado, este aspecto é transversal e diz respeito a todas as estruturas caracteriais. Então, quando falamos em oralidade, podemos utilizar, de fato, a boca também de forma defensiva, como que pessoas que sofrem de algum tipo de dependência, mas esse é um tema transversal que faz parte também dos outros tipos de caráter, não só deste. Outra pergunta em relação a protesto, a pergunta da Cristina. O caráter oral, como exprime a sua raiva ou protesta de não ter sido suficientemente visto, cuidado? E quais exercícios são aconselhados? Vocês já ouviram uma criança chorar? Sim, suponho que sim. Se vocês têm um filho, têm uma criança, se são pais ou avós, ou ouçam o filho do vizinho chorando, por exemplo, no começo ouvimos um som do choro e nós respondemos dizendo: "Ah, já volto, já chego". Há uma resposta por parte dos pais, da mãe, do pai, de quem está com a criança, e tá tudo bem. Mas se não há uma resposta, o som do choro muda, torna-se um choro de protesta, é um choro que inicialmente procura alcançar, e depois torna-se um choro com raiva, porque nesse caso a criança chorando está protestando, está se lamentando, e quando não funciona, aí há essa sensação de dor, de desespero, e aí a criança desiste. Então o caráter oral vive todas estas sensações e procura chorar em todas essas formas. Então, o choro para alcançar a mãe, para procurar cuidados, e depois há a protesta. E se ele não obtém o que ele está procurando, ele se desespera, porque não se sente seguro, não consegue se calmar. E depois eram perguntadas as técnicas, exato, como enfrentamos essa raiva? Então, é importante manifestar a raiva, porque desistir faz parte da estrutura oral. Então, essas protestas não duram muito tempo, então, suavizar aqui o maxilar ou deixar mais o rosto mais macio, mais relaxado, ou este queixo que vai para frente, o maxilar fechado, isso representa medo, porque se eu estou com raiva, eu tenho medo de não obter aquilo que eu quero. Então, esta técnica de
apertar uma toalha, enrolar uma toalha com as mãos, apertando e dizer não. É este protesto que nos permite enfrentar a situação, e temos que fazer com que o paciente diga: eu tenho direito de ser visto, ouvido e amado, e isso permite que ele receba esta energia que está bloqueada. E podem aparecer outras emoções também, como a tristeza, mas temos que ativar esta raiva com estes movimentos para ativar o fato de protestar. Posso compartilhar uma ideia? Porque o caráter oral quer ser nutrido, alimentado, quer levar para dentro de si alguma coisa, e poderia ser útil fazer também um exercício, esse de empurrar, porque permite afastar, que é justamente o contrário daquilo que o caráter oral fez por toda a vida, ou seja, procurar obter e não empurrar, afastar. Então, sim, podemos utilizar um exercício como este. Talvez havia também um comentário a respeito ao que acontece na vida no momento sucessivo, porque nós falamos um tipo de caráter que se desenvolve no início, no primeiro ano de vida, então eu tenho o direito de estar aqui e tenho o direito de ter necessidades, mas há temas que se desenvolvem numa idade sucessiva também, após os 18 meses. A ideia geral é a de compreender a necessidade, qual necessidade daquela idade não foi satisfeita, foi frustrada, e poderia haver rejeição, negleto também no momento sucessivo da vida da pessoa. Esta resposta traumática de se sentir decepcionado, abandonado, de estar sozinho, é algo que pode emergir também em momentos sucessivos. Vamos ver outra pergunta. A outra pergunta que queria fazer à organização. Passou 1h30, queria saber se podemos continuar ou vamos concluir. Qual é o tempo previsto para este webinar? Rick, we have 30 minutes. Ainda temos 30 minutos, Rick. Ótimo. Então, vamos ouvir mais perguntas que recebemos, Vincentia, relativas ao caráter oral. Eu sei que esta é uma característica sua, mas eu sei que você pode aguentar fazer mais meia hora de respostas. Então, vejamos a próxima pergunta. Eu agradeço também todos os participantes que ficaram conectados, que ainda estão conosco, a maioria ainda está aqui. A pergunta que eu queria fazer, eu peço desculpa, estava aqui na minha frente e agora perdi. Perdão. Aqui está. Então, antes de fazer a pergunta, eu queria dizer que no chat eu vi vários comentários e queria explicar uma coisa importante que foi dita no começo do webinar. Saibam que as perguntas devem ser colocadas na função perguntas e respostas. Não usem o chat, porque o chat é um canal separado que tem outras finalidades. Então, se quiserem escrever alguma pergunta que foi escrita por erro na chat, no bate-papo, por favor, escrevam na função perguntas e respostas. Eu estava olhando ali, Rica, estava passando, vendo todas as perguntas ali, de fato, na sessão de perguntas e respostas. Então, vejamos. Perdão, Rica, eu vi uma pergunta da Catherine. Posso aproveitar? Você
pode falar de outros tipos de corpos que podemos encontrar no caráter oral? Esta é a pergunta de Catherine. Eu posso dizer que há estruturas mais com pessoas com maior peso, estruturas físicas menos tônicas, digamos assim. work with them, you hear that core issue. So not everybody is kind of thin, more with that kind of more thinner body type. So I have seen more of a, but still there's usually a lower energy. Podemos ter um caráter oral que apresenta diversos tipos de corpos, mas há sempre aquele com baixa carga energética, com uma musculatura pouco definida. Eu vejo muitas vezes corpos em sobrepeso e outros flácidos, derrubados. E porque querem ser preenchidos com aquela energia que lhes falta. Are you looking at some, Bob? There's one from Livio. Rick, você estava procurando alguma pergunta específica? Quem sabe de Lívio, por exemplo. O direito de existir frente ao direito de ter necessidades do esquizoide e outros aspectos do caráter. Eu posso responder essa pergunta? Bem, o direito de existir. Quando nós nascemos a nível primitivo, primário, quando chegamos à luz, nós temos direito de estar ali. Portanto, se encontramos uma rejeição e aniquilação, nós recebemos uma resposta: você não tem direito de existir, e, portanto, nós queremos receber uma resposta de boas-vindas, e além do calor, dos alimentos, do acolhimento, há o direito de existir. E quando ouvimos o paciente conversar, mesmo que não somos terapeutas de análise bioenergética, nós sabemos ler o corpo do paciente. Quando o paciente fala, então, encontraremos nessa situação que aquela dor está lá, e essa dor será representada pelo traço do seu caráter. Ele vai dizer: não vale a pena viver assim, eu não sou digno de estar aqui, não confio em ninguém. Ou vai dizer ainda, se for outro tipo de caráter mais psicótico, o DPD vai dizer: sinto-me um alienígena estranho. O caráter oral, o sofrimento, a dor, estão sempre à volta da necessidade de ser amados, de receber apoio, atenção e cuidados. Sim, sentem-se sós exatamente porque essas necessidades são frustradas. Portanto, ouçamos bem aquilo que o paciente nos diz, ouçamos o tom da voz e entenderemos então onde está a verdadeira dor, e essa verdadeira dor vai identificar o tipo de caráter dessa pessoa. É óbvio, pode haver tempos diferentes. Vamos lembrar aqui que o caráter oral, ele possui essas características, mas nós não queremos, é óbvio, definir uma categoria nítida. Nós sabemos que não podemos colocar rótulos extremamente precisos. Muito obrigada por isso que disse agora. Lembro-me de ter enfrentado essa questão também quando eu frequentava os cursos de formação, porque é importante adquirir a teoria em sua integridade para depois entender como é a pessoa. E aqui há a pergunta de Miquela: gostaria de saber mais sobre a relação do caráter oral com a dor e o prazer, e também a dependência e a codependência e a independência. Muito bem, então, dependência, codependência e independência. Sim, creio ter entendido. E também dor e prazer. Essa pergunta é interessante. Muitas vezes nós falamos do sofrimento dos nossos pacientes e o que pode acontecer na vida deles para encontrar uma finalidade, para que se sintam melhores.
Quando falamos de prazer e dor, nós devemos nos lembrar que o caráter oral consegue vivenciar o prazer e também a dor. Quando se aproxima a dor, a dor será aquilo que representará a ferida central daquele paciente. Mas, na verdade, eu não saberia o que mais dizer quanto à dor e o prazer. Ao contrário, quanto à dependência, codependência e independência, bem, esse é um tema muito importante, porque há essa vontade de ficar agarrados a algo, porque há o medo de ser abandonados. E há sempre esse problema, essa luta, esse dilema dentro do paciente oral. Ele diz: "Eu preciso do outro", e essa é a codependência. Portanto, ele diz: "Eu vou fazer algo por você", e é algo que você deve conseguir fazer sozinho. Mas dentro da dependência, quando eu trabalhava, com, pessoas com dependência de tóxicos, nós conseguimos estabelecer bem a diferença entre dependência e independência. E a codependência refere-se exatamente a fazer algo pelos outros que aquele outro deveria conseguir fazer sozinho. Por exemplo, se há alguma amargura porque acreditamos que fazemos muito pelo outro, então há dependência, de fato, no título do meu livro, codependência, e nada mais, Codependence and No More, eu aprofundo exatamente essa questão, porque, pelo contrário, o caráter oral tem também muita independência e, às vezes, perguntamos ao paciente o que é que te serve, o que é que você precisa, o que você quer que eu te dê. Então, deve haver sempre uma distinção entre essas três fases, e é uma dinâmica que deve ser enfrentada na terapia. Peço desculpas, quem sabe eu tenha, dito muitas coisas aqui sem muita pausa para a tradução. Deixo aqui então, sim, estão prontos. E como se reage frente a uma pessoa que sempre fala, que fala muito? Talvez eu já tenha respondido, porque a mim me dá sempre a impressão que não ouço demasiadamente aquela pessoa. Como é possível intervir com esses pacientes que são tão loquazes, que dominam a conversa? E essa é uma última pergunta. E eu uso isso também na minha supervisão. Quando eu faço supervisão, é sempre posta-me essa pergunta. E agora vou usar a mim mesma como exemplo. Eu respondi a uma pergunta, estava entusiasmada com isso, sem fazer nenhuma pausa. E assim, às vezes, quando não se fazem pausas, a outra pessoa, quem sabe, não nos entende muito bem, ou é muito aquilo que estamos dizendo. Portanto, quando somos nós os terapeutas e queremos trabalhar bem, nós devemos entender que o paciente que fala muito ou está ansioso ou é um entusiasta. No meu caso, sou entusiasta, porque eu queria compartilhar muitíssimas coisas, mas o paciente, quem sabe, seja ansioso, quem sabe ele deseja ser entendido por vocês e por isso prova essa ansiedade, como eu, que continuava falando. E quando eu era pequena, ao contrário, eu tentava fazer com que minha mãe risse. O objetivo é esse, manter o paciente conosco. Devemos dizer inicialmente a ele, nós devemos reconhecer ao paciente que podemos dizer: "Ok, tudo bem, me desculpe, você parece que tem muito entusiasmo naquilo que está me contando, compartilhando comigo". Ou você pode dizer: "Há algo que está ligado ao afeto, à emoção, há alguma coisa disso tudo que te perturba, que te preocupa". E então fazem uma pausa e dizem: "Sim, sinto entusiasmo", ou ao contrário: "Não, estou muito preocupado com a minha condição". Então, aí, nesse ponto, podem fazer perguntas, e é aí o importante da bioenergética, e dizer:
quero fazer uma pausa com você por alguns instantes. Vamos ver se podemos respirar. Vamos respirar juntos agora. E observamos, então, em que caminho seguimos? Onde está esse entusiasmo no seu corpo? Onde está essa ansiedade no seu corpo? Essa é a beleza da análise energética. Primeiramente, como terapeuta, temos o nosso próprio corpo e, portanto, quando vocês têm esses pacientes que falam muito com a respiração, os dois juntos, você também respira e te dá espaço para dizer: tudo bem, eu gostaria que deixasse de falar, então vamos respirar, tomar uma pausa. E logo podem continuar, mas isso vai proporcionar a vocês a oportunidade de saber como intervir a nível daquilo que está subjacente àquilo que é contado, o desejo de ser visto, alimentado, ouvido. Aquela pessoa não quer continuar a encher a sua cabeça de palavras. O desejo deles é este, parece esse, porque não sabem estar ali presentes com vocês, sem se agarrarem desesperadamente a vocês. O que eles querem é ser vistos realmente, e aí está a chave. Essa é a chave da intervenção. Então, pedimos uma pausa, só alguns instantes. E estou ouvindo na sua voz, percebo o medo na sua voz, a ansiedade. Então, vamos falar da sensação no corpo. E isto vai ajudá-los a enfrentar esse tipo de problema. Bem, temos outra pergunta. Eu espero, tá, Aline, espero ter pronunciado bem o nome. Há contraindicações para os psicoterapeutas para trabalhar com pacientes de estrutura oral? É porque é dito que o terapeuta, eh, sim, é muito fatigoso para eles, trabalhar com esse tipo de caráter, mas na realidade, Eric, eu não entendi bem a pergunta, parece que a pergunta seja esta: se o terapeuta é mais de caráter psicopático ou rígido, ou tem outra estrutura de caráter, estas seriam contraindicações para trabalhar com pacientes de estrutura oral? Acho que seja esse o fundamento da pergunta. Passo-lhe a palavra. Me entristece ouvir isso, Rick, sabe? Porque me agrada, quando faço supervisão, por exemplo, me agrada ter pessoas que me dizem: sinto-me um pouco estúpido. Está bem, pode ser um bom princípio isso, porque como terapeuta, quando fazemos supervisão, na verdade dizemos: não tenho certeza de estamos gerindo bem esse paciente. Mas porque a coisa boa da bioenergética é que nós olhamos a transferência contra a transferência e não aplicamos simplesmente a técnica sobre o corpo de uma precisa pessoa. Nós não somos só terapeutas. Quando nós colocamos esse tipo de pergunta, me deixa triste, porque é como se afirmássemos: não posso fazê-lo. Na verdade, eu espero que com a minha apresentação tenha demonstrado que podemos olhar o conjunto da pessoa, as defesas que nos traz, quais são as necessidades e qual a melhor posição diante de tudo isso. Portanto, se há um bloqueio como caráter rígido, narcisista, psicopático e assim por diante, e sentem que não podem gerir essa situação, não pensem nisso. Passem para o grupo supervisor, porque isso vai lhes ajudar, certamente. Outro bom exemplo pode ser que o feito de, quem sabe, tenhamos tido um pai necessitado e, portanto, vai haver, se vemos um paciente muito necessitado, e isso vai nos causar problemas, mas levem esse problema para a supervisão, para pessoas que o possam ajudar como terapeuta, para que falem do seu bloqueio diante daquela pessoa, mas isso talvez tenha a ver com a nossa ferida
nuclear. E isso nos cria bloqueios com com a pessoa que estamos assistindo. Portanto, há uma pergunta de Angélica. Você consegue aprofundar a questão do apego? Havia algo mais? Não, não, era só isso. Eu estava dizendo que não há outra explicação para essa pergunta. Eu sei que quando viram o caráter esquizoide com Louise, ela acrescentou um diagrama com a teoria polivagal e também um gráfico sobre a teoria do apego, mas na verdade eu tentei aqui me focar sobre como entender o paciente desde dentro para fora e fazer exercícios juntos, também ligados à relação terapêutica, mas se querem aprofundar o apego, que é um dos assuntos que prefiro, podemos dizer logo que para ter um apego seguro devemos ter duas coisas, uma base segura, portanto, os pais que nos dão bastante amor e atenção, e podemos daí explorar o mundo, e quando estou cansado e tenho fome, já tenho suficiente, sei que posso voltar para o meu paraíso seguro. E esse é o círculo da segurança criado no apego, uma base segura, da qual posso partir para o mundo e à qual posso regressar. As feridas ligadas aos caráteres, elas estão dispostas à volta desse círculo, que de uma certa forma tem um bloqueio. A base, quem sabe, não era tão segura quanto parecia, e, portanto, não podia regressar ao meu paraíso seguro e assim por diante. E há muitas formas de olhar para essa teoria. Como caráter oral, podemos dizer que não houve, como dizia, bastante possibilidade de voltar, regressar ao paraíso seguro, ou quem sabe tenho 2 anos de idade, estou cansada, mas olho para minha mãe e no colo dela está outro irmão, os gêmeos, e portanto não posso voltar para o meu paraíso seguro, porque não há espaço suficiente para mim também. Então, eu fico ali, sozinha. Posso explorar o mundo, fazer tudo, a nível compensativo, também compensatório, mas não me sinto segura de poder regressar à minha base de segurança. Não que minha mãe não quisesse cuidar de mim naquele momento, mas não tinha muito tempo e nem muito espaço. E aí, o apego ambivalente, aquele evitativo, diz: lá não volto mesmo, não volto para aquela base porque é hostil. E isso é óbvio, não é uma mãe com 2 crianças no colo. Porque não é uma mãe que não diz: não posso, não pode confiar em mim porque não estou nem aí para você". Isso é uma rejeição ligada ao apego evitativo. A estrutura oral tem esse apego ambivalente: eu quero voltar para você, quero regressar para você, às vezes você está aí, você é disponível, de uma certa forma ou não, e esse é um aspecto que deve ser compreendido durante a terapia. Portanto, eu quero o seu apoio, mas tenho medo que você não tenha bastante tempo para mim, ou que você não vai estar ali para mim, e isso vai me desapontar. E é por isso que é tão problemático o apego ambivalente. E espero ter explicado isso. E eu diria que sim. Bom, Cláudia pergunta, pergunta difícil. Quando o oral é presente e forte, mas com um caráter rígido, há uma espécie de defesa daquela oral. Então, com qual trabalhamos primeiro? Gostei muito desta pergunta. Então, certamente vamos trabalhar com aquela que se apresentar mais. Aquela que vemos imediatamente no nosso consultório. Então, se nós observarmos o corpo do paciente, vamos observar o que quer se mover primeiro, o que a pessoa consegue tolerar no começo da terapia, um trabalho de erradicação, as bases estão sempre ligadas ao grounding. Lembrem-se desta técnica. Isso permite que a pessoa tenha uma sensação de estar com os pés bem plantados no chão, e isso cria um ambiente seguro. E depois começamos a observar o que pode emergir. Se for uma estrutura rígida,
vocês verão que a pessoa tem dificuldade em falar ou começa a falar, mas vemos que a dificuldade a nível pélvico, e eu sou casado, mas tenho uma relação extraconjugal, ou amo essa pessoa, mas tenho relações sexuais com esta outra. Então, qualquer coisa que apresentam é dali que nós vamos começar. E depois podemos ver aparecerem problemas ligados à infância, porém, devemos começar sempre por aquilo que sai primeiro por parte do paciente, com aquilo que ele revela primeiro. Pergunta de Tânia: qual pode ser a emoção bloqueada pelo caráter oral? A pergunta de Tônia. Perdão. Atrás de cada bloqueio no corpo, muitas vezes, há algo que eu não quero revelar porque a minha protesta não deu resultados. Então, se eu disser, ei, eu preciso de você, eu preciso mais de você, e eu recebo lamento, sinto muito, eu não estarei bloqueada porque eu tive uma resposta. Em alguns casos, aparece a raiva porque desejar ardentemente alguma coisa e se estender e demonstrar isso que queremos. Então, trabalhar com estes aspectos é algo assustador, que dá mais medo nos pacientes. Quando eu trabalhei comigo mesma, trabalhei com os braços, eu procurava ter uma maior abertura e eu me sentia de fato muito bem, eu me sentia bem com isso, mas quando trabalhei nisto, em me estender, em me abrir, eu me sentia mais vulnerável, porque eu tinha o desejo em obter alguma coisa e esse para mim era o aspecto mais difícil. Porém, temos que trabalhar com o medo, porque todos temos medo de não obter o que precisamos. Então, com este caráter, desejar algo que não é percebido de forma certa, segura. E eu queria contar uma história para vocês também. Um aspecto de reparação, porque às vezes utilizamos muito os tipos de caráter, os pais, dando etiquetas. Mas vocês se lembram que eu mostrei a foto de quando eu tinha 12 anos com a minha irmãzinha, os meus outros irmãos? Então, a minha irmãzinha compartilhou essa história comigo e ela disse que tinha 2 anos e a mãe estava sentada com o nosso irmãozinho recém-nascido. Então, aqui estava minha irmã, minha mãe com no colo o meu irmãozinho recém-nascido. A minha mãe estava amamentando o irmãozinho pequeno. Então, minha irmã disse: tá bom, essa é minha mãe. E minha mãe olhou para ela desta forma. E minha irmã, o que que ela entendeu? Que o rosto da minha mãe estava ali dizendo: eu sei que você gostaria de estar no lugar do seu irmãozinho e talvez você precisaria passar mais tempo comigo no meu colo. Eu lamento que eu não consigo lhe dar este tempo. Então, minha irmã tinha 2 anos e lembra disso, deste episódio, porque isso satisfez a sua necessidade. Ela não pensou que não era amada. Ela entendeu, minha mãe me ama muito, mas agora, nesse momento, ela não pode cuidar de mim. Então, isso é muito bonito, porque não podemos mudar a realidade, mas quando alguém consegue perceber qual é a sua dor, isto pode ser um momento de cura para a pessoa. Temos mais 2 ou 3 minutos, porque pedimos essas 2 horas e eu peço desculpas se não conseguimos responder a todas as perguntas. Espero que as respostas, as perguntas que foram escritas em outros idiomas possam ser traduzidas e, quem sabe, de alguma forma,
Eu recebi algumas no WhatsApp e li, mas, Vicência, o que você acha? Vamos encerrar por aqui? Ou você quer falar sobre mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa para finalizar? Eu queria dizer que Vicência foi editora para International Bioenergetical Journal por muitos anos, e eu talvez não tenha dito isso na apresentação. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Vicência? Assim, para colocar o lacinho por cima desse belíssimo webinar de hoje e encerrarmos. I feel this really good to, Então, be deixe-me here pensar. with you all. Eu sinto que é muito bonito estar aqui com vocês. Eu antes estava aqui com a cabeça para frente, e quando você me disse assim, eu me relaxei, coloquei os pés no chão, e agora eu posso dizer que me sinto muito satisfeita, plena, porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas possam compreender isso da melhor forma. Eu sei que não respondemos a todas as perguntas e lamento, mas eu espero que tudo isso tenha sido útil a todos vocês, e eu espero que tenham gostado deste momento juntos e que vocês possam ah, ver também as outras apresentações, os outros caráteres que ainda faltam. Quero agradecer o Rica e toda a equipe. Então, este momento foi muito importante. Quero agradecer a todos por terem estado aqui. Muito obrigada. Uma última coisa, eu queria dizer que o webinar foi gravado e não sei onde, mas será disponibilizado a todos os colegas e os amigos que não puderam assistir hoje conosco. Mas se você também quiser ver, Vincenza, poderá ver em seguida, assistindo novamente a gravação. Eu agradeço novamente a todos pela honra de ter estado aqui e participar deste belíssimo webinar da Vincenza. E um abraço grande a todos vocês. Muito, muito obrigada a todos. Até logo.